Galera, tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui um ponto bastante relevante com relação à atividade de trading para a gente pensar junto. Olha só, qual é a principal característica que todos os aspirantes a traders têm em comum? O que a galera faz? Todo mundo faz a mesma coisa. Os aspirantes a traders, estou me referindo à galera que ainda não consegue extrair grana do mercado de forma consistente. A característica é a seguinte: todo aspirante a trader muda constantemente de estratégia operacional, né? O cara vai ter dois comportamentos aí. Ou a cada loss que ele toma, ele vai tentar fazer algum tipo de ajuste na estratégia, né? Ou ele vai mudar de estratégia e vai buscar uma outra estratégia, né? E assim está sempre pulando de galho em galho sem conseguir ser consistente em nenhuma estratégia, né? Agora, por que isso acontece, né? Acontece por um motivo muito simples: falta de confiança na estratégia operacional. Falta de confiança na estratégia operacional. Agora, olha que interessante. Todos os meus alunos que entram aqui no projeto Arte do Trading, né? A primeira coisa que eu faço antes deles ingressarem no treinamento é submeter um questionário de 40 e poucas perguntas, justamente para eu conseguir dar uma mapeada como que eles operam, que vícios que eles trazem aí do mercado, como que eles pensam a respeito da atividade de trading, quais são as crenças e quais são os comportamentos que eles têm no mercado, né? E eu vou dar um dado aqui alarmante. 80% dos meus alunos, com base nas respostas, né, que eles próprios deram aí, quando eles entram aqui no meu treinamento, 80% não faziam registro das suas operações no mercado. Isso significa que eles não tinham a menor ideia, porque é o seguinte: óbvio que eu vou lembrar da operação que eu fiz ontem, vou lembrar da operação que eu fiz anteontem. Óbvio, mais ou menos, dependendo da quantidade de operações que se faça, né? Tem muita gente aí que faz 20, 30, 50 operações por dia. Evidente que uma pessoa com esse perfil não vai lembrar de nada, né? Nem porque entrou, nem porque saiu. Agora, se o cara já está mais equilibrado, se ele opera dentro de uma normalidade, ele vai lembrar das últimas operações. Mas você não vai lembrar das suas últimas 20 operações, você não vai lembrar das suas 15 operações, das últimas 50, das últimas 100. Portanto, se você não guarda a memória, se você não registra suas operações, no sentido de que dia que foi, que horário que foi, por que eu entrei naquela operação, né? Por que eu tomei aquela posição, onde era a minha posição de stop, onde que era o meu alvo, onde era o meu ponto de entrada, o que eu buscava com aquela operação, qual o objetivo. Se você não souber responder tudo isso, você não consegue mapear o seu comportamento operacional ao longo do mercado. E você não consegue mapear nem se a estratégia que você está executando funciona ou não funciona. 80% dos meus alunos, além de não registrar, 80% também não faziam backtest da estratégia. Para você que não sabe o que é backtest, é quando você olha o gráfico passado, seja alguns meses, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos de operações realizadas para trás no gráfico, né? Para ver qual que é a performance dessa estratégia, né? E aí você vai ter lá uma sequência de operações, né? Portanto, uma amostra estatística te mostrando taxa de acerto da estratégia, risco-retorno da estratégia, né? O percentual de ganho, o percentual de perda, quando você ganha, quanto que você ganha, quanto que você perde, que é isso que monta aí a expectativa matemática da sua estratégia, né? E expectativa matemática é o que faz uma estratégia parar de pé. Se você opera uma estratégia que não tem expectativa matemática positiva, óbvio que você não vai ser lucrativo. Mas olha, eu estou falando de dois comportamentos aqui interessantes. Então a galera não registra as operações, não tem backtest. E muda de estratégia, como eu comecei falando no vídeo, toda semana, porque não tem confiança na estratégia. Agora, como que você espera ter confiança numa estratégia que você não tem backtest, que você não sabe que ela efetivamente funciona, né? Lembra o seguinte: trading é uma atividade que a gente vai conviver todos os dias com risco, né? Porque cada vez que a gente que a gente abre uma posição no mercado, a gente está correndo risco, tá certo? Risco de quê? De perder dinheiro. A operação pode dar certo, a operação pode ir contra e você acaba sendo estopado, você perde grana. Então, o risco é uma variável que não tem como escapar.
E a outra variável que não tem como escapar é a incerteza no trading, né? Porque os resultados sempre são incertos. Por mais que o mercado te ofereça uma probabilidade favorável em determinados cenários, a gente sempre vai falar de probabilidades, maiores ou menores. A gente nunca tem certeza com relação ao resultado de uma operação. Então, olha só, você tem que conviver com o risco e com a incerteza todos os dias no mercado. Para que você consiga fazer isso, você precisa de uma estratégia operacional que você confie. Você precisa necessariamente ter confiança na sua estratégia operacional. Porque se você não tiver confiança na sua estratégia operacional, como que você vai lidar com o risco e como que você vai lidar com a incerteza de maneira saudável, né? E o que é lidar com o risco e com a incerteza de maneira saudável? É saber que essas duas variáveis integram a atividade de trading, são intrínsecas, né? Ou seja, fazem parte da atividade de trading, saber que você tem que conviver com elas, só que, por outro lado, saber que existe uma expectativa matemática a seu favor, ou seja, que a sua estratégia operacional produz uma vantagem matemática sobre o mercado, né? Ou seja, as probabilidades da estratégia são favoráveis, né? E por mais que ela tenha stops, porque toda estratégia do mundo tem stop, e por mais que ela tenha períodos que ela não performa também, que são os períodos de drawdown, aqueles períodos de recuo de capital, você sabe que em determinado momento ela volta a se comportar bem e volta a produzir resultados, né? Então, você vai ter que executar a sua estratégia operacional sempre, quando ela estiver performando bem e nesses momentos de drawdown, porque você nunca sabe quando eles vão acontecer e quando eles vão terminar. Embora a gente tenha critérios matemáticos para ter uma boa noção, embora não seja preciso, tem algumas contas, algumas equações, né, que a gente sim consegue estimar, inclusive o tamanho do drawdown de uma estratégia. É assim que a gente trabalha aqui na nossa sala, porque a nossa metodologia é toda baseada em estatística, toda baseada em probabilidade, toda baseada numa construção matemática, né? Agora, então, olha que importante o que eu estou te falando, quer dizer, todos os traders, 100% dos traders, 100% dos traders amadores, né, de quem está aí percorrendo a jornada, né, dos aspirantes a traders, tem essa característica em comum, que é ficar pulando de galho em galho, ou ajustando, apertando o parafuso na estratégia, né, o que é um erro também, porque uma estratégia operacional é uma modelagem muito sensível. E quando você ajusta uma coisa, você acaba desajustando a outra. Então pode ser que você ajuste ela para esse momento agora que você está passando no mercado, mas daqui a pouco ela deixa de funcionar outra coisa. Então tem que tomar muito cuidado para fazer ajuste em estratégia operacional. E os que não ficam buscando fazer esses ajustes, ficam mudando de estratégia a cada semana. Por quê? Porque a estratégia deu um loss, deu uma sequência de 2 ou 3 operações negativas ali, e o trader acaba desistindo de estratégia. E por quê? Porque não confia na estratégia. Agora, quando a gente vai olhar por que não confia, é lógico que não confia. Como que você vai confiar numa estratégia, primeiro, que você não tem um backtest feito te mostrando, te provando matematicamente, estatisticamente que ela é eficiente, que ela funciona. Já fica difícil confiar, porque você não tem evidência, você não tem dado para confiar. De onde vai vir, de onde vai ser desenvolvida a sua confiança, né? É muito difícil trabalhar quando você não tem informação, você não tem dado. Você vai, será que funciona? Será que não funciona? Essa não é definitivamente a maneira mais profissional e a abordagem que vai te trazer segurança, né? E outra coisa, quando você opera de forma, porque eu sempre falo da forma objetiva e da forma subjetiva, quando você opera de forma subjetiva, você não tem nem como fazer backtest, porque é subjetivo. A cada momento vai passar uma ideia nova na sua cabeça, você vai fazer uma nova interpretação do mercado, baseado na interpretação, nas suas emoções daquela hora, você vai ter um outro comportamento e você vai operar de forma diferente. Então também, olha os problemas que a subjetividade apresenta. A subjetividade, para quem está buscando segurança, a subjetividade é o caminho oposto, porque a subjetividade não vai te trazer segurança, pelo contrário, ela vai te trazer mais insegurança e mais problema emocional, porque você não tem onde se segurar, você não tem ali um relatório de performance ou uma planilha te indicando, olha, nos últimos 6 meses essa foi a performance, porque se é algo subjetivo não é metrificável, você percebe? Então pensa bem, se você está com esse problema de não ter confiança na sua estratégia operacional, cometer todos os erros do mundo e ficar de galho em galho, qual que é a saída para resolver o problema da confiança? Primeiro, é ter uma estratégia objetiva, né? O que é uma estratégia objetiva? Clara, com regras claras. Eu entro aqui, eu protejo minha posição aqui e o meu alvo está aqui.
diante de determinados cenários de mercado também claros e muito específicos e objetivos. Não pode depender da sua interpretação, não pode depender do que você acha, não pode depender do seu viés. É objetivo. Aconteceu aquilo daquela maneira, você opera. Não aconteceu, você não faz nada. Né? Então você precisa ter uma estratégia objetiva e além de ter uma estratégia objetiva, você precisa ter o backtest dessa estratégia. Porque aí você pode olhar um conjunto de dados que o mercado apresentou, que o mercado produziu aqueles movimentos, e a partir da análise desse conjunto de dados, você chegar ali numa conclusão. Se essa estratégia ela é eficiente do ponto de vista de extrair recursos do mercado ou não. Aí você consegue equalizar a questão dos obstáculos que você tem que lidar no trading, que é trabalhar todo dia com risco e trabalhar todo dia com incerteza. Né? Porque aí você tem uma massa de dados estatística que está te mostrando que a probabilidade está a seu favor. Aí você vai conseguir executar a sua estratégia. Se você trabalha de forma subjetiva, se você não registra suas operações, se você não tem backtest, fica quase impossível de resolver esse problema.